Não. Então, foi muito jóia. Nós estamos contando a nossa história. A nossa história é muito grande. Eu não sei como é que nós vamos fazer para contar toda a história. Tem que ser pelo YouTube. Porque para ter vídeos maiores vai ter que ser pelo YouTube. O Instagram não permite. Porque tem vários detalhes, né? Antes de eu encontrá-lo, né? O quanto Deus profetizou através de muita oração. Então a gente tem muita experiência com Deus. Não, eu vou contar para você. Compartilhar, ajudar muita gente, né? E aí nós temos também, eu quero deixar aqui gravado para vocês, porque nós temos muitos amigos que às vezes vocês têm vontade de conhecer ou têm vontade que eles participam da live. Nós temos muitos amigos interessantes, e então depois nós vamos estar falando sobre isso. Você faz uma oração aí, pastor, para nós começar? Já são 8h10, né? Já são as 8h10 da noite, nós vamos começar. Faz uma oração? Senhor Deus, a minha palavra esta noite, para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, é gratidão pela oportunidade, pelo privilégio Senhor, de, de compartilharmos juntos, ó Pai, das suas maravilhas. Como a tua palavra diz, eu contarei as tuas maravilhas para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Talvez hoje você não vai ouvir a palavra que você está esperando, porque não dá tempo. Mas nós vamos fazer uma sequência, porque tem que ter uma sequência, para que você possa aprender e aplicar na sua vida. Hoje eu quero falar de um processo de vitória. Muitas pessoas confundem o que está sendo pregado pela palavra de Deus. E a palavra, ela é simples. Às vezes as pessoas perguntam. Então as pessoas falam assim: Deus vai te dar uma promessa. Deus vai realizar um sonho na sua vida. Na verdade, Jesus já deixou tudo pronto na cruz. Já está tudo pronto. O que está faltando? Você acessar a palavra. E muitas vezes, pastor, agradecer o que já está nas mãos, né? Para que Deus multiplique. E às vezes a pessoa está deixando a palavra de Deus hoje muito barata, muito sem compromisso. E a Bíblia não nos ensina isso. Então, todas as vezes que eu estou ministrando a palavra, muitas pessoas falam assim: nossa, pastor, nós não ouvimos uma palavra dessa ainda. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que te confrontar. A palavra de Deus, ela tem que te levar a ser uma pessoa melhor. Ela tem que te levar a uma conquista. Então, essa conquista, ela existe um sacrifício, ela existe uma entrega. E nós precisamos disso. E às vezes, a mudança que está faltando para você é Jesus. Pastor, mas você está falando que eu não tenho Jesus? Não, eu estou te falando que está faltando Jesus. Está faltando Jesus. Por quê? Porque tem uma coisa bem interessante que eu sempre falo, é o seguinte: Jesus, ele é o quê? Mudança. Você concorda comigo? Jesus não é mudança? Sim. Então, como que você quer viver os planos que ele tem para você se você não mudar? Não tem como você experimentar uma mudança na zona de conforto. Jesus é mudanças. Jesus é te tirar da zona de conforto para levar você o quê? A uma terra nova, levar você a uma terra prometida. Então, esse é o Jesus. E nós temos que viver isso e realmente fazer um compromisso. Você sabe por quê? Porque o tempo passa. Muito rápido. Como passa? Aí, eu vou falar algo aqui que é bem joia, mas é real. Quantos, às vezes, fazem um compromisso de fazer um regime, perder a barriga, de ir para a academia, de voltar a estudar, de se dedicar em alguma área no 1º de janeiro. Não, quando virar o ano eu vou fazer isso. E a pessoa nunca faz. Tive uma ideia, pastor. Qual que é a ideia? Todo homem que quer perder a barriga, ele pode dar um descanso para a esposa. Ela não precisa cozinhar todos os dias. Meu Deus, e elas cozinham todos os dias? Eu não cozinho todos os dias, eu tento. Então, é isso. Olha aqui o que eu vou ler para vocês aqui
o que está em Isaías 59:1. Vamos ler aqui. Isaías 59:1. Vocês querem abrir a Bíblia? Vocês querem orar ou continuo? Escreve aí, continuo ou espero você abrir a Bíblia? Olha lá, tem um comentário lá, arrasou, pastora. Então, vou continuar aqui. Isaías 59:1. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59:2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. Então, se você parar e prestar atenção, o maior inimigo que nós temos somos nós. A pessoa que mais te tira do propósito que Deus tem para você é você. Por quê? Zona de conforto. Tem um pensamento que as coisas nunca vão acontecer. Se você tem esse pensamento, às vezes você fala, nossa, eu vejo tantas bênçãos, eu vejo isso acontecendo, eu vejo aquilo, mas você nunca vê o sacrifício ou o preço que a pessoa pagou. E como que é o sacrifício e o preço que a pessoa paga, pastor? Orando, realmente vivendo a palavra, fazendo o que Jesus pede, amando o seu próximo, se guardando, realmente se guardando. Porque quando um relacionamento, ou uma promessa, ou um negócio, alguma coisa é de Deus, ele te dá paz. Mas quando você vai fazer algo que você não tem paz, não faça. Pastor, a Bíblia fala que todo aquele que pede, recebe, correto? Correto. E às vezes a gente só pensa em pedir coisas materiais. Aquilo que a gente está querendo todos os dias, né? Mas muitas vezes o pedir deveria ser, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero ouvir sua voz, eu quero ter discernimento, eu não quero orar mais. A palavra de Deus fala que o temor a Deus é o princípio do quê, pastor? Da sabedoria. Da sabedoria. Então, o que é temor? Sabedoria. Temor é sabedoria. E talvez você não tenha... talvez você possa até não estar entendendo da onde que eu estou tirando todas essas palavras, é da Bíblia. Tem algo muito profundo que eu gosto de falar. Não estava no que eu ia falar, mas eu vou falar, viu, pastor? Claro. Posso falar? Pode. Posso falar, gente? Confio em você. Eu vou falar. Fala, pastor. Então é o seguinte, Jesus, quando ele entra em cena, ele foi batizado por João Batista. Depois de batizado, ele foi tentado por Satanás. E ele foi tentado com o quê? Com a palavra de Deus. Você já parou para pensar o tanto que isso é forte? Se o próprio inimigo tentou Jesus com a palavra, mas como Jesus é a palavra, ele soube rebater. Você já parou para pensar como que você vai ter um livramento, como que você vai reestruturar a sua vida, como que você vai arrumar um marido, arrumar um namorado, abrir um negócio, lidar com as coisas do mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se você não sabe a palavra de luz, a palavra de Deus, se você não está preparado para rebater e se livrar das ciladas. Não é essa a causa, pastor? Não está lá em Oséias? Deus fala, né, que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecer a verdade do Evangelho que está escrito nas Escrituras é uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. Para os dias que a gente está vivendo hoje. Eu estava lendo hoje, né, lá em Mateus, no capítulo 24, fala, né, que quando Jesus ele ressuscitou, voltou, ele esteve ali no meio dos discípulos, lá fala que Jesus abriu o entendimento deles. Como é importante você pedir, Senhor, Jesus, abre meu entendimento, que eu possa ouvir a tua voz. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para você, para todo aquele que quer
acessar, né? Esse caminho, eu devo seguir por esse caminho? O que eu devo fazer? O Espírito Santo de Deus, ele te ensina sobre todas essas coisas, correto? Sim, correto. Então, gente, nós estamos juntos aqui, não é para chamar a sua atenção, É para te amar. é para te amar, é querer que você mude de vida, é querer que você viva o sobrenatural, que você viva as promessas. Nós não estamos aqui pregando que vai ser fácil, que todos vão conseguir, não, mas existe nós temos que dedicar, nós temos que dedicar. Ou você decide viver o que Deus tem, ou senão você vai viver o que o outro, não quero falar o nome, gente, ou você vai viver as promessas de Deus, ou você vai viver o cativeiro não tem outra medida. A gente quer melhorar junto, né, pastor? Compartilhar as experiências que a gente já tem com Deus. Olha aqui, olha esse versículo aqui. Ser constantes, uma maravilha aí, a Vanessa Prado aí, pois assim, ó, ser constantes. Amém. Olha aqui, olha essa palavra aqui em Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Uau! Versículo 6. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir em cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. O coração sábio, o que é coração sábio? É o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus fala que o temor ele é tão importante, nós deveríamos guardar como se fosse um tesouro. Né, pastor? Guardar, colocar alarme, código. Sim, sim, isso mesmo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é mais beneficiado se você tiver sucesso, eu não vou falar se você vencer na área emocional, vencer em família, ter um trabalho digno? Quem que é mais beneficiado se isso acontecer? Deus. Sabe por quê? Porque você está vivendo as promessas e aí você não precisa de falar. A sua vida fala por você. E todos que estão perto, né, são beneficiados, né? Sim. Quando a gente acerta. A pastora Mayra sempre fala que quando uma pessoa ela é abençoada, todos ao redor são abençoados. Mas quando uma pessoa erra, todos sofrem. Todos ao seu redor sofrem. Então, nossas lives, nossos encontros, Altar Sem Fronteiras, nós vamos estar abordando todos esses temas. Nós vamos estar falando, primeiro, uma mudança de vida. Então, essas primeiras palavras é para você tomar uma decisão se realmente você está na presença de Deus, se você está vivendo isso que a palavra diz, se você está se preparando para pegar o que é seu. Já foi conquistado na cruz. Ele já nos conhecia antes da criação do mundo, a Bíblia diz. Então, primeiro você tem que fazer o quê? Antes de qualquer coisa que seu coração deseja, que você sonha, primeira coisa, está lá em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos dessa terra. Se quiserdes. Porque tem gente que não quer. Mas se quiser, existe o preço. Então, tipo assim, ó, Deus não nos criou para sofrer, ter amargura. Eu tenho meu filho Rony Júnior, que um dia vai dar uma palavra para nós, que ele é top das galáxias, e eu tenho aqui também o Roger, só que o Roger ainda precisa aperfeiçoar o português mais um pouquinho, porque ele vai começar em português e vai querer falar, porque aqui em casa todo mundo engole a Bíblia. Mas aqui quando nós sentamos na mesa para nós vamos falar de Bíblia, se torna debate, né? Um debate, esse debate, ele vai. Um debate bom, né, pastor? Um debate bom. Então, o Rony Júnior veio falar para nós que
O inferno, ele não foi feito para nós. Foi feito, está escrito na Bíblia, foi feito para Satanás e seus demônios. Nós Sim. fomos criados para o louvor e glória do Senhor. Então, nós estamos, hoje é dia 15, hoje é dia 15. Nós estamos perto de entrar no futuro. Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo o futuro? 2026? Tá aí. Estamos vivendo o futuro. Então, esse 2026, você já pode, nós podemos aqui começar um propósito mesmo para 2026, quando chegar no final do ano, nós estarmos ouvindo testemunhos, mudanças, vidas restauradas, situações restauradas, casamentos restaurados, casamentos acontecendo, vida de vitória. Eu posso dizer algo, pastor? Fala, pastor. Se você procurar ter intimidade com Deus, quando você vê a intimidade, ela gera santidade. Você está vivendo uma vida mais santa diante de Deus. A santidade, ela gera autoridade. E a autoridade, a conquista. Aí você conquistou o seu lugar em Deus. Você fala com propriedade, você tem autoridade, falar do que você está vivendo, né, do que Deus está fazendo na sua vida. E tem coisa melhor do que você acordar, ter paz, saber que você tem um Deus que te ama, que tem um Deus que tem prazer em te abençoar, um Deus que lá em Jeremias 29 fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Não é aquele colega que te criticou ontem, ou aquele colega de trabalho, mas sou eu, o seu Deus, que sabe os pensamentos que eu tenho sobre você. Então, se você sabe que meus pensamentos sobre você são de bem e não de mal, então buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado de vós, assim diz o Senhor. Aí ele muda a sua sorte, como está na Bíblia. Eu quero ler algo aqui na Bíblia, aqui, bem joia. Apertem os cintos. Já apertei, pastor. Nós vamos decolar. Nós vamos decolar com essa mensagem agora. E aí vocês já... E é para o nosso crescimento, viu? Não só para vocês, mas toda vez que nós ministramos uma palavra, nós também recebemos muito. As chaves, né? São chaves do reino. Também. Chaves do reino. Chaves do reino. Então, está aqui em Lucas. Vou pegar aqui para a gente ler aqui. Lucas 5:37. Vamos ler aqui. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Essa passagem, ela é interessante porque existe realmente a parte literal da história, porque o vinho ele fermenta, então quando você pegar o vinho novo e colocar numa vasilha velha, quando ele fermentar e dar uma inchada, a vasilha estoura. Então o vinho novo tem que ser em odres novos, em vasilhas novas. Então o que eu quero falar para você? Não tem como você se encher da presença de Deus se você está cheio do mundo. Não tem como entrar coisa nova dentro de você se você está cheio do velho. Para o novo entrar, o velho tem que sair. E demora, né, pastor? É um processo. É um processo. Então, nós estamos entregando essa mensagem para ela começar a gerar em você o processo de se esvaziar. Deixa eu dizer algo. O Deus, nosso Deus é tão maravilhoso, ele nunca diz para um filho, você foi reprovado na prova. Ele sempre vai dizer, filho, tenta de novo. Eu tenho plano A, eu tenho plano C, eu tenho plano B. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado.
Jesus diz, eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo, não importa qual foi os seus pecados. Foi por causa deles que eu fui crucificado. Você viu que tem que abrir? Nós que abrimos a porta para Jesus entrar. Nós que fechamos a porta para que o inimigo saia. Esse papel é nosso. E eu não estou chamando a sua atenção ou falando que você está cheio do que for. Eu estou te falando que o mundo, coisas do dia a dia, a gente não percebe, né? A gente não percebe. As decepções, as notícias ruins que nós ouvimos, ela vai nos enchendo de coisas ruins. Até um mau conselho às vezes, né? Um mau conselho. Um mau conselho. Então, você tem que... O que é se esvaziar? É quando você receber uma palavra, você toma a posse e vive ela. Então, tipo assim, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fala, pastor. E também, né, a gente tem que andar, a palavra de Deus fala que nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Onde você tropeçou, quando você vai aprendendo na caminhada, você fala, epa, aqui eu já sei que não dá certo. Aqui eu não vou cair mais. Mas sempre vai ter um amigo sentado na beira do caminho. Ô amigo, senta aqui comigo. O que você está fazendo? Indo hoje para a igreja? Deu pausa? Conexão. Continua falando ou tem que esperar? Pode continuar. Ô amigo, senta comigo aqui na beirada. Por que você está indo na igreja? Por que agora você está mudando? Não, eu não quero. Quero que você seja igual você era antes. Mas você, quando você anda de fé em fé, de glória em glória, você vai sabendo, né? Aqui eu não vou tropeçar mais não. Você segue adiante. Inclusive, vou te dar um exemplo simples para você se esvaziar, para você que quer mudança. Se você for pagar algo, você dá aí R$50, vai pagar algo de R$20, a pessoa te devolve 80. Quando você olhar aquilo, você vai pensar, nossa, ele foi otário, hein? Tinha que ter me voltado 30, me voltou 80. Isso é Satanás. Isso é Satanás. Então, você começa a se esvaziar com as pequenas coisas. A pessoa te voltou um troco errado, vai nela e fala, ó, você me devolveu, o troco tá errado. Nós já fizemos. Vou dar aqui um pequeno testemunho de uma história. Eu ganhei um trailer de um amigo, e eu não usei, porque não dava para usar na minha empresa. E ele tinha comprado várias coisas por $30 mil, ele me deu um trailer. E aí ele ficou com todas as coisas, me deu 10% do que ele tinha comprado. E ele falou, pastor, tamo aí, você é meu amigo, tem me ajudado, deu o trailer. Aí eu achei um comprador pro trailer de 25 mil, o trailer era meu. Eu chamei ele e falei, tá aqui o seu dinheiro. Ele falou, não, mas eu te dei. Eu falei, não, mas eu não usei, não servia. Passei a bênção para ele. Nós estamos falando de $25 mil. São portas que abrem para a bênção, né? Então, você já parou para pensar que a vida, ele é um plantio? O que você está colhendo? Eu ouvi uma palavra do Tiago Brunet aqui em Orlando, e ele falou algo bem interessante. Hoje, você está colhendo o que você plantou no passado. Mas é verdade. Então, o que você está vivendo hoje, foi um plantio do passado. Coisas boas e talvez não tão boas. Coisas que você fez no passado. Então, você quer mudar o que você está colhendo, muda o que você está plantando. Não é verdade. Muda o que você está plantando e você vai começar a colher lá na frente as coisas boas. E Deus dá graça para passar o período ruim. Quando a gente está colhendo algo, né, que a gente não tinha
Aqui a Wanda escreveu aqui, ó, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É obrigatória. Top, Wanda, eu tava esquecendo essa, eu tinha lembrado aí, mas eu tinha esquecido essa palavra. É obrigatória. A colheita é obrigatória. Você não precisa de plantar, mas plantou, ninguém planta uva e colhe abacaxi. E às vezes a gente não atina, né? A gente não atina para isso, Isso. né? Então, nós temos que esvaziar, nós temos que nos dedicar, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que estar no propósito, porque às vezes você fala, pastor, eu não tenho propósito. O seu propósito, você vai começar servindo a Deus. Você vai começar sendo um voluntário na casa de Deus. Você vai começar fazendo a vontade dele e não a sua. E a vontade dele, não tem como você falar assim, ah, pastor, eu não tenho tempo e eu estou muito ocupado. A vontade dele você faz em qualquer lugar. E ela é boa, perfeita, agradável, a vontade de Deus, né? Ela é boa. Ela é assertiva. A gente tem que terminar a live, né? Mas eu queria que você pensasse em algo. Deus, ele já teve no seu futuro. Se Deus já viu o seu futuro, por que a gente tem tanta dificuldade de pedir a vontade de Deus? Então, ele sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Então, por que a gente não fala, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho sonhos, mas o meu sonho está linkado com a sua vontade? Vai dar certo? É real. É real. É real. Gente, nós estamos chegando a 40 minutos. Já? 10 minutos foi de espera. Nossa. E 30 minutos de palavra. Ai, tá tão gostoso aqui com todos vocês. Tá joia, não tá? Então, um assunto bem interessante que nós vamos falar para quem vai casar, para quem casou e talvez separou, para aquele que não está vivendo um casamento bom, porque meu casamento hoje é muito melhor do que quando eu casei. Se tivesse como eu pular a fase de ter que casar para já entrar em 28 anos de casado, eu pulava, porque hoje eu e a gata aqui é só sucesso. Então, mas o que é isso? Plantio. Plantio. E aí, deixa eu contar para vocês algo maravilhoso. Todos aqueles comentários de temas que eu falei assim, qual seria o tema de nossa live? E todos colocaram, eu escrevi todos os temas. Aham. São quase, entre muitos repetidos não contam, mas chegou a 100 e poucos temas. Aham. E eu vou te falar, nós vamos falar de todos. todos. Então vai ter esses dias, nós vamos ter esse culto muito divertido, muito joia, entrega uma palavra, uma chave, Às vezes a gente um vai chorar na caminho. presença de Deus. Nós vamos chorar, Vamos rir também. mas tem dia que nós temos que falar. Nós temos que falar, é ou não é? Tem dia que a palavra não é o que nós queremos ouvir, é o que nós precisamos de ouvir. Mas é bom. É diferente. Tudo que a gente precisa ouvir é bom. Eu sempre gostei de tudo que eu preciso de ouvir. Porque a gente cresce e melhora Sim. todos os dias. E nós vamos falar, tem um assunto muito jóia também, nós vamos estar falando, que é sobre relacionamento. Relacionamento dentro de casa, no trabalho, com pessoas. Então vai ser muito jóia. E eu quero finalizar com um versículo aqui. Cadê ele aqui? Quero terminar com aquele versículo que eu estava terminando de ler ele, eu bati a mão aqui e saiu. Tá aqui, achei. Estava aqui Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sabe